Você viu a notícia no final do mês de dezembro do ano passado a respeito do ex-governador carioca Sérgio Cabral, no sentido de que foi julgado ali procedente, foi deferida uma ordem de habeas corpus a seu favor, pelo fato dele estar preso há muito tempo e aí ele foi enviado para a prisão domiciliar. Além disso, as condenações proferidas contra ele pelo ex-juiz Sérgio Moro, lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, também foram anulados por incompetência do juízo. Ou seja, entendeu-se que aquele não era o local correto para que fossem julgados os processos envolvendo Sérgio Cabral e os processos foram anulados. Algumas coisas se fazem necessárias aqui de separar. Então veja você o seguinte: primeiramente, nenhuma das condenações encontrava-se transitada em julgado. Logo, de acordo com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, ele não podia continuar preso até que, enfim, haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por causa disso, todas as prisões envolvendo Sérgio Cabral não correspondiam a cumprimento de pena, correspondiam a prisões preventivas. E essa prisão preventiva, ou essas prisões preventivas, esses mandados de prisão preventiva que caíam sobre ele, eles já perduravam aí por mais de 6 anos. Então veja, ainda que tivesse transitado em julgado, as sentenças e etc., no final das contas, quando se vai fazer toda a dosimetria de pena, alguém ficar 6 anos em regime fechado é uma coisa que no Brasil só acontece para criminosos muito violentos. Então, no caso dele, que praticou, lógico, crimes graves, mas ainda assim são crimes de colarinho branco, será que se justifica tantos anos de prisão em regime fechado no Brasil? Não estou entrando no mérito da discussão moral, se isso é justo ou se isso é injusto, se ele é bonzinho ou se ele é mauzinho. Não é disso que se trata essa discussão aqui, mas sim uma discussão técnica jurídica à luz do arcabouço legal brasileiro. Mas outros países... Não, outros países são outros países. A gente está falando aqui do ordenamento jurídico brasileiro. Por causa desse raciocínio, entendeu-se que não se justificava que uma prisão preventiva se arrastasse por tantos anos, por tanto tempo, ainda que ele tivesse sido condenado em definitivo, que a pena tivesse, que as sentenças tivessem transitado em julgado, dificilmente ele passaria tanto tempo assim em regime fechado. Então, chega uma hora em que as coisas acabam perdendo a razão de ser, acabam perdendo o sentido. Então, veja você, para que serve a prisão preventiva? A prisão preventiva ela serve para garantir ali primeiramente, a ordem pública, ou seja, impedir que aquela pessoa continue praticando crimes, a ordem econômica no mesmo sentido, ou seja, primeiramente é para frear a atividade criminosa. Outras razões que podem justificar a prisão preventiva é no sentido da garantia da lei penal, ou seja, no caso de uma pessoa que pode fugir, que pode se evadir e frustrar a aplicação da lei penal. Então, a prisão preventiva, ela pode ser entendida como aquela prisão que é necessária para garantir a participação da pessoa no seu processo, para garantir que aquela pessoa responda corretamente ao processo e, ao final, se ela for condenada, a pena possa vir a ser aplicada sem ser frustrado por algum ardil, por algum artifício. No caso dele, todos os crimes aos quais ele respondeu, aos quais ele responde, melhor dizendo, dizem respeito à sua atuação como governador do estado. Ele já não é mais governador do estado já há bastante tempo. Logo, para que se mantenha a prisão preventiva, é preciso que se prove a necessidade da prisão preventiva. Então, é necessária a prisão preventiva para frear a atividade criminosa por parte dele? Em regra, não, porque ele não dispõe mais das ferramentas administrativas, das ferramentas decisórias do Estado que ele se utilizava para praticar os crimes que ele praticava. Então, veja, por causa disso, não há necessidade, por isso, para a prisão preventiva. Mas ele pode fugir, ele pode se evadir e frustrar a aplicação da lei penal. Veja você,
Ele tem endereço fixo, ele é uma pessoa conhecida, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe onde mora, todo mundo sabe ali aonde estão sediados os negócios da família dele. Então ele tem como ser rastreado, ele tem como ser localizado. Mas existem outras cautelares, outras medidas cautelares diversas da prisão. Isso que eu estou falando aqui com você está a partir do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala a respeito da prisão preventiva, e o 319 e 320 falam ali das cautelares diversas da prisão, que devem ser aplicadas quando não há necessidade da prisão preventiva. Se as cautelares bastarem, devem ser aplicadas as cautelares. Então, por exemplo, pode-se aplicar a cautelar de proibição de frequentar certos lugares, recolhimento noturno, proibição de sair do país, proibição de mudar de domicílio sem a comunicação prévia ao juízo. Tudo isso pode ser feito para prevenir essa situação, que alguns têm medo de, mas ele pode fugir, etc, etc. Ele pode coagir testemunhas. Pode-se também implementar ali uma cautelar de proibição de contato com certas pessoas, proibição de se aproximar de certas pessoas. Tudo isso resguarda a investigação, resguarda o processo e retira a necessidade da prisão preventiva. A prisão preventiva ela é a última ratio. A liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Então, nesse caso, não há necessidade de manter o Sérgio Cabral preso para garantir que ele responda ao processo, para garantir a integridade da persecução penal e para garantir a aplicação da lei penal. Então, implementam-se as cautelares. Se houver o descumprimento de uma ou mais cautelares, aí sim há uma justificativa válida para a decretação da prisão preventiva. No caso dele, a prisão preventiva foi decretada logo de cara, como medida de prevenção máxima, sem uma justificativa cabal, sem uma prova da necessidade dessa medida. No caso, foi a dureza com que a Operação Lava Jato atuou, que nós acompanhamos nos últimos anos. Mas a praxis jurídica mostra que não há realmente necessidade da implementação da prisão preventiva logo de cara para que sejam atingidos os fins aos quais ela se destina. Muita gente fala, mas a pessoa solta, ela não vai confessar, ela não vai fazer delação, ela não vai revelar maiores detalhes, etc. Ela vai continuar negando até o fim. A prisão preventiva também não serve para isso, para conseguir esses efeitos. A prisão preventiva não pode ser usada como método de tortura, entende? Então, eu vou fazer isso porque se você não confessar, se você não delatar, se você não cooperar comigo, eu faço isso aqui com você. Isso não pode acontecer através da prisão preventiva. Por quê? Porque senão não há a garantia de que as informações prestadas a partir desse mecanismo de coação, elas serão verdadeiras. Porque não se sabe se a pessoa vai estar falando aquilo que ela está falando apenas por ser verdade ou apenas para se safar das ameaças que o persecutor penal está ali fazendo contra ele. O que acontece? Foi revogado ali, através do habeas corpus, foi revogada a prisão preventiva dele, o processo voltou ali para sua vara de origem e a juíza que está cuidando ali dessa persecução penal, ela estabeleceu no caso, ele foi mandado para prisão domiciliar. Na prisão domiciliar a pessoa está presa. A pessoa está presa em casa e ela só pode sair de casa mediante autorização do juízo para essa ou para aquela atividade. Nesse caso, foi concedida a liberdade provisória ao Sérgio Cabral agora com a imposição de medidas cautelares. No caso, a juíza entendeu que seria ali suficientes o recolhimento noturno, a proibição de promover festas ou eventos sociais na sua residência, a vigilância eletrônica em tempo integral mediante o uso de tornozeleira, proibição de contato com colaboradores da Justiça e com outros investigados na Operação Lava Jato. Então, veja que você supre os fins da prisão preventiva através das medidas cautelares diversas da prisão.
Então, por causa disso, eu considero juridicamente correta essa decisão tomada pela Justiça. Realmente, eu entendo que, à luz das regras do jogo que nós temos no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Constituição Federal vigentes hoje, realmente ele tinha o direito de obter esse provimento judicial, essas medidas que foram implementadas, tá bom? Em que pese a gravidade das acusações, né, às quais ele responde, que precisam ser efetivamente julgadas em primeira, segunda instância, no Superior Tribunal de Justiça, enfim, precisam transitar em julgado, porque esse é o direito que se garante aos cidadãos hoje, né? E o Sérgio Cabral, ele não é mais cidadão e nem menos cidadão do que nenhum outro brasileiro, enfim, ele precisa ter a garantia dos seus direitos individuais e dos seus direitos processuais penais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dr. Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos. Um grande abraço.